Olá pessoal, Nota Alinhador com mais uma dica, beleza? Gente, é o seguinte, nesse vídeo aqui eu vou mostrar para você aqui no carro em quais locais, em que ponto da suspensão ou da estrutura do carro que altera, que empena, que faz com que o ângulo de cambagem do carro fique fora, beleza? Então vamos lá. Aqui o mais comum é o seguinte, olha só, diante de pancadas, buracos, enfim, vários problemas de estrada aí que a gente tem. O que acontece? Muitas vezes o ângulo de cambagem da roda ele fica fora porque ocorre um leve empenamento nessa parte aqui, ó. Essa peça aqui, ó, do amortecedor, ela gera um empenamento para dentro ou para fora. Isso faz com que a cambagem do carro abra ou fecha, tá? Esse é o problema mais comum, né? O que é o mais comum é esse aqui. Só que tem outros fatores que poderão fazer com que o ângulo da cambagem também fique fora. Beleza. Então, com relação a esse empenamento aqui, olha só, o fabricante que produziu o equipamento que faz a correção de cambagem, o macaco hidráulico, eles identificaram o seguinte, que quando esse empenamento aqui ocorre e o ângulo da cambagem ele está até 1,5 graus, o que tem que ser corrigido, não vai provocar nenhum dano na estrutura do amortecedor, certo? O que acontece? Porque no caso, o amortecedor ele trabalha nesse sentido, tá? Então ele é bem resistente nesse ponto. Mas quando ele sofre pressão nesse sentido, ele não resiste tanto, ele é bem mais frágil, tá? Ele é bem mais frágil, é bem mais flexível e ele consegue se mover nesse sentido aqui, fazendo correção da cambagem. O que acontece? Em muitos casos, se você aí que é alinhador, está iniciando agora, se você folgar esse parafuso aqui, ó, você folgar, só em você folgar esses dois parafusos que fixam aqui a manga de eixo, você movimenta aqui o ângulo da roda e em alguns casos a cambagem corrige, porque é diferença mínima, é insignificante. O movimento que vai sofrer nesse sentido é um movimento insignificante. Qualquer movimento mínimo corrige o ângulo de cambagem, certo? Então, o fabricante do equipamento hidráulico ele fala que até 1,5 graus você pode fazer uma correção da cambagem, tá? Você consegue alterar aqui essa posição, no caso, se ele tiver empenado na pancada, você consegue corrigir com o equipamento hidráulico. Agora vamos fazer o seguinte, vamos dizer que a cambagem está fora, mas o problema não foi no amortecedor. Onde é que pode ter sido? Beleza, olha só. Primeira coisa, olha só. Aqui embaixo a gente tem um ponto de fixação da sapata ou braço oscilante. Nesse caso é um braço oscilante, tá? Que ele vem aqui para a manga de eixo e dá fixação na parte inferior da roda, certo? Gente, então é o seguinte, se essa peça, por algum motivo, ela sofreu impacto, pancada, ou o carro bateu forte, enfim, se essa peça sofreu um leve empenamento para fora, ele vai fazer o ângulo de cambagem abrir, né? Porque ele segura a roda diretamente. Então, se milimetricamente essa base ela vier um pouco para fora, ela vai abrir a cambagem. Ou se ela for para dentro, se ela empenar aqui pela pancada ali, se ela for para dentro, ela vai fechar o ângulo de cambagem. Esse aqui é outro ponto que pode ser alterado e provocar alteração na cambagem. Outro ponto é o seguinte, em alguns casos o pivô ele tem uma certa curvaturazinha, né? Também pode ser que esse aqui não consegue, porque ele já é reto aqui, retinho. Então nesse ponto aqui ele não vai ter alteração de cambagem, a não ser que o pivô ele esteja com muita folga, certo? Outro ponto que não é muito comum, que é pouquíssimo comum e a gente nunca vai ter como saber, é em cima, é o ponto de fixação do amortecedor. Porque você está vendo aqui de lado, digamos que aqui seja um amortecedor de lado, se esse ponto de fixação superior ele empenar um pouco para dentro ou um pouco para fora, decorrente de pancadas, de capotamento, de virada, batida, então se o ponto de fixação superior do amortecedor sofrer alteração um pouquinho de nada, para dentro ou para fora, ele vai alterar o ângulo de cambagem, beleza? Então o que acontece? Vamos dizer que esse carro ele está com o ângulo de cambagem um pouco fora, né? Até no máximo 1,5 graus, né? E não foi no amortecedor, ele foi nesse ponto ou foi naquele ponto que é um defeito na estrutura do carro, tá? Não tem, rapaz, para resolver isso aí é complicação, entendeu?
é muito difícil, tá? É um equipamento muito difícil. Aqui na minha cidade eu nunca ouvi falar que ninguém corrigisse isso aqui, né? Em alguns casos que aconteceu defeito e empenamentos visíveis, as pessoas da funilaria trocavam a frente do carro, serrava aqui o carro no meio, trocava a frente completa, certo? Então vamos lá. Então, vamos falar que eram problemas nesses pontos aqui, tá? E empenamento mínimo que a cambagem alterou no máximo 1,5 grau. Então, de acordo com os caras que criaram o sistema do macaco hidráulico, se você forçar aqui para você alterar o ângulo de cambagem até 1,5 grau, essa pressão que você vai exercer nesse sistema aqui, ela não é suficiente para danificar nem o rolamento e nem o amortecedor, tá? Ele vai corrigir o ângulo de cambagem, o carro vai ficar, uma vez que o pneu ele toca no chão certinho, o ângulo de cambagem está ok, convergência também, o carro ele vai ficar alinhado e o desgaste de pneu vai ocorrer de forma regular, certo? Então é o seguinte, gente, a cambagem é um problema ou a solução, tá? Gente, eu trabalho com isso aqui há mais de 15 anos e eu tenho feito cambagem desde quando eu iniciei. É claro que não é todo carro que a gente alinha que pega cambagem. Tem carro que, por exemplo, eu tive vendo ali no meu sistema, uns dias atrás, eu alinhei 20 carros, né? Os últimos 20 carros que eu tinha alinhado, 3 pegaram cambagem, foi 3 cambagens que foi feita. Em 20 carros que eu alinhei, apenas 3 cambagens foi feita, entendeu? Então não é todo caso que tem que fazer cambagem, mas tem caso que tem que ser feito. Se você não fizer, você vai ter problema de desgaste de pneu com certeza, tá? E se o problema for um desses aqui que eu falei, nesse ponto ou no ponto superior, até mesmo no nesse ponto aqui ou no ponto superior, você pode trocar a suspensão inteira. Ele não vai corrigir o ângulo de cambagem, tá? Não vai corrigir com certeza. Então é o seguinte, gente, olha só, imagina você quanto uma montadora deixa de vender amortecedor, de vender sapata, de vender pivô, deixa de vender muitas peças. Por isso que eles investem muito na mídia para trabalhar essa questão de você não fazer a cambagem, não corrigir, porque olha só, muitas vezes no caso desse aqui, se fosse um problema desse aqui, você poderia gastar R$1.000, R$2.000 com a suspensão de um carro desse e não resolver, entendeu? Então quando você chega com o seu carro na oficina, que ele tem um problema de cambagem, que não tem um defeito visível na suspensão, e o alinhador consegue corrigir esse teu defeito aí com 30, 40, 50 reais, o cliente ele economiza fortunas, entendeu? E detalhe, muitas vezes, em alguns casos, mesmo trocando praticamente a suspensão inteira, não vai resolver o problema, entendeu? Então o alinhador vai lá e roda 30, 40, 50 reais, ele resolve o problema da cambagem da pessoa, e o carro vai ficar direitinho, comendo pneu regular, tá certo? Então é isso aí. Então acontece assim, a mídia ela tem um interesse financeiro, tá? A mídia não quer saber se o teu carro fica bom ou ruim, não, ela quer saber quem é que está pagando a propaganda, tá certo? Então, na teoria é uma coisa e na prática é outra totalmente diferente, tá certo? Uma coisa interessante que eu quero falar para você. Primeiro, no carro meu, eu faria uma cambagem, né? Com certeza eu faria, sem dúvida, tá certo? Então é isso aí. Então fica aqui essa dica, são muitas coisas, são muitas informações, se a gente fosse falar aqui e estender um pouco. Então por isso que eu faço vários vídeos curtos para vocês poderem entender, para ficar mais fácil. Mas enfim, a gente vai ter outras oportunidades de colocar outros vídeos com outras informações com relação a isso aqui. Mas basicamente é isso, tá certo? Então, diferente do que muitas pessoas ou algumas pessoas colocam, a cambagem ela não é um problema, tá? Ela é uma solução, tá certo? Então é isso aí. Se você gostou, clique em gostei e se inscreve no canal para receber novos vídeos relacionados, beleza?